Olá, pessoal. Eu sou a professora Maiara e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre sobre os movimentos do planeta Terra, né? Os principais movimentos, que seria o movimento de rotação, o movimento de translação, né, que a Terra realiza em torno dela mesma e em torno do Sol. Mas, primeiramente, eu gostaria que vocês observassem a imagem do globo terrestre, observassem o formato do globo terrestre, observassem, né, as cores que ele possui, que é uma imagem vista de cima. Para a gente poder entender como é que os movimentos ocorrem, a gente vai precisar relembrar um pouquinho, né, das principais linhas imaginárias que vão nos permitir entender como é que ocorre esse movimento. O movimento de rotação, tá? Primeiro, a Terra ela possui um formato geóide, né? Por que a gente diz que o formato é geóide? Porque ela é achatada, né, nos seus polos, ela não é completamente redonda. Para a gente entender como é que ocorre o movimento, a gente precisa lembrar das principais linhas imaginárias. Aí a gente está vendo, né, a linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o planeta Terra, né, em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. E depois dessa divisão, a gente vai ter, né, mais algumas divisões, como, por exemplo, o Círculo Polar Ártico, que é a parte superior, depois o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas divisões vão nos auxiliar na organização das zonas de aquecimento do planeta Terra. Essas zonas que são as mais atingidas pelo Sol e também as menos atingidas pelo Sol, né? A área onde a gente tem ali o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer são zonas onde o Sol atinge de maneira mais perpendicular, então elas não são tão aquecidas. E as zonas, né, dos polos são as que têm menos incidência de calor, são as mais frias. E ali a linha do Equador é a área mais aquecida do nosso planeta. Nós temos então o movimento, né, de rotação. Ele vai seguir, né, a linha do Equador e vai fazer o movimento, a Terra faz o movimento ao redor dela mesma. Ela leva cerca de 24 horas, né, um dia para fazer esse movimento. Quando a gente vai olhar esse sistema de maneira exata, são 23 horas, 56 minutos e 56 minutos. Então, fica sobrando aí 4 minutos todos os dias. No final da contagem de um ano, né, nós temos aí o total de 6 horas, sobram 6 horas a cada ano, e depois, né, é contabilizado essas 6 horas, e por isso a gente vai ter o ano bissexto. Então, a principal consequência do movimento de rotação é essa, a sequência dos dias e das noites. Posteriormente, nós vamos ver, então, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né, e leva aí cerca de um ano para ela fazer esse movimento. Levam, então, 365 dias para que a Terra dê esse giro em torno do Sol. E como eu falei anteriormente, como sobram 6 horas a cada ano, né, é contabilizado no total de 4 anos, contabilizado essas 6 horas, e aí nós vamos ter o chamado ano bissexto. Quais são as principais consequências do movimento de translação? Seriam, né, as estações do ano. Como a Terra vai girando em torno do Sol e em torno dela mesma, né, nós vamos ter aí momentos em que ela se aproxima do Sol e momentos que ela se afasta do Sol. E aí a gente vai ter as divisões das estações do ano, né? Verão, né, primavera, outono e inverno. Então, a gente vai ter, né, essa consequência como sendo uma das principais do movimento de translação. Observem, então, aí as imagens, né,